Olá, gente. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Boa madrugada. Não sei que hora você está assistindo, mas eu vou te cumprimentando aí, desejando que esteja tudo bem com você, com sua família, que estejam todos com saúde, né? Para que você esteja em condições psicológicas, né? Para estar assistindo essa aula comigo aqui, ok? Eu estou bem, graças a Deus. Por que que eu estou bem, gente? Porque eu estou evitando aglomerações, estou evitando festa, estou evitando praia. Então, recomendo que você faça o mesmo. É por isso que nós estamos distantes, é por isso que nós não estamos na escola, para evitar que eu fique doente, que vocês fiquem doentes, que minha família fique doente, que a família de vocês fique doente, ok? Beleza, gente, nós vamos aí fazer a correção da última atividade, né? Tintim por tintim, cada detalhe nós vamos tratar, beleza? Então vamos lá para a nossa atividade aí, ok? Olha a primeira questão aí, gente. Leia o texto da página 38 sobre cidades que já sediaram Olimpíadas. Depois observe o mapa e faça as atividades. Bom, primeiramente nós temos aqui, como vocês podem ver, né? Nós temos esse texto. E depois nós temos o mapa. Então você tem que ler o texto e observar o mapa para responder. Vamos lá, vamos ler o texto aqui. Os Jogos Olímpicos e a transformação das cidades. Os custos sociais de um mega evento, ok? Vamos lá. Qualquer cidade postulante, ou seja, candidata à Olimpíada, né, precisa de investimentos que vão do transporte público, né, passando pela estrutura de moradia para abrigar delegações e turistas, né? Ou seja, tem que ter estrutura, hotéis, né? E até mesmo casas para receber, apartamentos para receber essas pessoas, até uma sofisticada rede de comunicação para propiciar a circulação de imagens e notícias das competições, razão maior dos jogos. Ou seja, tem que ter o quê? Tem que ter fibra ótica, tem que ter internet 5G, etc., né? Ou seja, tem que ter toda a tecnologia para que a imprensa internacional, a mídia internacional, possa cobrir e, né, e mandar essa informação para os seus países de origem. Isso representa para a cidade candidata, além de infraestrutura mínima, ou seja, a cidade, como foi o caso do Rio de Janeiro aqui no Brasil, deveria ter um mínimo do que tem nas cidades do norte do mundo, né? Nas cidades do mundo desenvolvido. Aqui no Rio de Janeiro não foi bem assim, né? Mas o COI, o Comitê Olímpico Internacional, ele parece que só pensou no lucro, né? Não pensou muito numa transformação. Tanto é que a Baía de Guanabara, que foi prometida a despoluição dela para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, até hoje, né? Então, a necessidade de um projeto detalhado de edificações das instalações ainda inexistentes, ou seja, estádios, quadras, piscinas, tudo tem que ser o quê? Dado um projeto, né? Bem como captação de recursos para esse fim. O que é captação de recursos, gente? É de onde vai tirar esse dinheiro, né? Vai ser a empresa que vai patrocinar? Vão ser os governos que vão patrocinar? Quem é que vai manter depois que acabar a Olimpíada, né? Então, tudo isso deveria, né? Deveria ser acertado, né? Infelizmente, no Brasil não foi bem assim, mas vamos lá. Aí agora nós temos aqui, né? Desculpa. Agora nós temos aqui, né? Um mapa do mundo e as cidades sedes de Olimpíada desde 1896 a 2024. Vamos ver aqui na parte norte, né? Nós temos aqui nos Estados Unidos, né? Várias cidades, no Canadá, nós temos aqui na Europa várias, né? Nós temos aqui na Ásia, né? Ó, Seul, né? Na Coreia do Norte, nós temos Tóquio, temos Pequim, né? Na China, que também é. Nós temos aqui na Oceania, nós temos aqui na América, nas Américas nós temos só duas, né? Cidade do México e Rio de Janeiro, nas América Latina, né?
E na África, né, parece que não tem nenhuma. Mas muito bem, vamos lá. Vamos responder a questão aqui, né? A questão A, já a partir dessa observação do texto e do mapa. Olha o que ele pede aqui. Escreva, de acordo com a localização, o nome das cidades sede de Olimpíada destacado no mapa. Então, você vai olhar aqui o nome do continente e vai dizer quais as cidades, você vai colocar o nome das cidades, né, que foram sede de Olimpíada. Então, vamos lá. Primeiro aqui está a África. Gente, no mapa aqui, se você ver, tem nomes aqui, mas nomes de cidades europeias sobre a África, mas você tem que prestar atenção, são nesses pontinhos pretos. Não tem nenhum pontinho preto sobre a África. Por quê? Porque na África nunca sediou uma Olimpíada. Porque, segundo a avaliação do COI, né, Comitê Olímpico Internacional, as cidades africanas não conseguem uma padronagem mínima para receber. Ok, então a África você bota nenhuma cidade recebeu. Na América, né? Então é a América inteira. Então você vai abranger aqui desde o Chile até o Canadá. Então vamos lá. Ó, nós temos Montreal, nós temos Saint Louis, nós temos Atlanta, nós temos Los Angeles, né? E nós temos Rio de Janeiro e Cidade do México. Só essas, ok? Na América inteira. Na Ásia, a Ásia vocês já sabem, é essa regiãozinha aqui. Então na Ásia nós temos Seul, nós temos Tóquio e temos Pequim, ok? E agora, e também você pode botar Moscou, né? Que parte da Rússia é asiática e parte da Rússia é europeia. Então você pode botar Moscou aí na Ásia. Se você botar na Ásia, você não vai botar na Europa, ok? Então vamos lá. Agora é Europa. A Europa agora tem várias cidades. Aí você vai ter que ler, que as letras estão muito pequenas aqui para mim. Nós temos, ó, Olimpíada de Estocolmo, Helsinki na Finlândia, Estocolmo na Suécia, né, de Paris, Barcelona na Espanha. Bom, nós temos várias. Você vai ver o nome de todas essas cidadezinhas aqui que são europeias e vai escrever em Europa. E finalmente na Oceania. Vamos lá, na Oceania é aqui, ó. A Oceania é só Austrália e Nova Zelândia. E algumas ilhazinhas aqui, né? Mas vamos lá, a Oceania só teve em Sydney e Melbourne, ok? Só 2 Olimpíadas na Oceania, ok? Deu para sacar aí, gente? Beleza? Pois vamos seguindo aqui. Letra B. Já estamos chegando em 10 minutos aí, beleza. Nós vamos acabar logo isso aqui, viu, gente? De acordo com a regionalização Norte-Sul, nós estudamos essa regionalização Norte-Sul, onde se localiza a maior parte das cidades sede das Olimpíadas. Então, você vai analisar pela regionalização Norte-Sul. Então, você vai olhar para essa linha aqui, ó. Essa linha mostra a parte norte, segundo essa regionalização Norte-Sul, né? Essa linha identificou a parte do planeta que é considerada norte e a parte do planeta que é considerada sul, né? Aqui você está vendo que não tem nada a ver com a linha do Equador. Então, você vai dizer, de acordo com a regionalização Norte-Sul, onde se localiza a maior parte das cidades sede de Olimpíadas? Tá na cara, né, gente? No norte, ok? No norte. No norte e se concentra a maior número de cidades que foram sede de Olimpíada. Essa é a resposta, ok? Vamos lá, letra C. De acordo com o texto, o que é necessário para uma cidade candidatar-se à sede de uma Olimpíada? Desculpa, gente. Olha aqui. O texto está aqui, está bem claro. Vamos lá? Qualquer cidade postulante precisa de, aqui, ó, investimentos em transporte público, né? Investimentos em moradia para abrigar as delegações, uma telecomunicação hipermoderna, né? O de ponta, que mais? Uma infraestrutura mínima, né?
e um projeto detalhado das edificações. Então, basicamente é isso. Está tudo aqui, gente. Está tudo aqui no texto. Eu estou lendo e mostrando para você. Eu não fiz preparação nenhuma antes de vir isso aqui. É só o conhecimento que eu tenho e o que está no texto. Ok? Vamos lá, letra D. Em sua opinião, que relação é possível estabelecer entre a regionalização representada no mapa e os aspectos apontados no texto? Bom, está aqui a regionalização apontada no mapa e os aspectos do texto. Qual é a relação, gente? A relação é bem clara, que somente o mundo, a parte norte do planeta, do nosso mundo, dispõe somente dispõe de recursos, né, e de estrutura ou infraestrutura para sediar Olimpíadas, né? Nós tivemos raras exceções, nós tivemos aí a Cidade do México, que foi há muitos anos atrás, quando o Comitê Olímpico Internacional não tinha as exigências que hoje tem, e nós temos o Rio de Janeiro, que foi agora em 2016, mas você sabe que recai sobre a organização de 2016, a Olimpíada, um caso de corrupção, né? Já foi inclusive gente preso, porque segundo o que as investigações apontam, provavelmente o Comitê Olímpico Internacional, membros do Comitê Olímpico Internacional, venderam o voto para escolher o Rio de Janeiro como sede da Olimpíada. Então, eles passaram por cima de todos esses critérios, né? Tanto é que a Olimpíada no Brasil foi um improviso, eu estou falando isso aqui como brasileiro, assisti, achei bonito, mas a Olimpíada no Brasil foi um improviso, teve vários projetos, inclusive de despoluição da Baía de Guanabara, não foram executados. Teve escândalo também aquelas mudas, né, que os atletas botaram lá para serem implantadas. Aquelas mudas já se tornaram árvores e até hoje ninguém nunca plantou elas, né? Então, recai sobre a organização da Olimpíada do Rio de Janeiro uma série de suspeitas. Então, dentro do que propõe esse texto e das exigências do Comitê Olímpico Internacional, dificilmente, para não dizer quase impossível, o Rio de Janeiro, de forma limpa, ter sido sede de uma Olimpíada, né? Inclusive, na época, o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que, para quem não sabe, passou um período preso, né? Envolvido com corrupção e etc, né? Então, recai sobre a organização, inclusive o governo brasileiro, essa suspeita, né? Mas isso aí, mas eu creio que deu para entender aí, né? A relação que existe, né? A relação é essa, de que as cidades do norte as cidades do norte do mundo, né, dentro dessa regionalização, estão amplamente mais preparadas para receber a Olimpíadas, porque tem infraestrutura, já tem uma infraestrutura moderna, tem estrutura de telecomunicação, né, tem uma rede hoteleira, etc. Ok? Se você não entendeu, dá uma revisada aí, volta, né? Nós estamos no YouTube, dá uma voltada aí e bota a resposta conforme você quiser. Vamos lá. Terceira, né? Ok, vamos lá. Nos países do antigo segundo mundo, né? Vocês lembram? Isso aqui a gente falou, né? Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, né? Nos países do antigo segundo mundo, o investimento em esporte era bastante alto, né? Assim, além da corrida armamentícia, a corrida armamentícia nós já falamos também, né? Que era aquela disputa de quem tinha mais arma, de quem descobria uma bomba de hidrogênio, uma bomba atômica, etc. Existia uma corrida esportiva, ou seja, cada um queria ganhar mais medalhas nas próximas Olimpíadas, né? Leia o texto da página 39, né? O texto da página 39 é esse que está aqui abaixo, né? Analise o gráfico que irá montar e responda as questões. Aí está aqui o texto aqui da página 39. Vamos ler aqui. A disputa entre as superpotências
Atingiu também os esportes, com destaques para o campeonato de xadrez, basquete, vôlei e natação. Porém, foram as Olimpíadas que ocuparam o ponto mais alto da corrida esportiva, né? Que é a corrida armamentícia e a corrida esportiva. Entre capitalistas e socialistas, os Jogos Olímpicos foram utilizados durante a Guerra Fria para representar a superioridade de um sistema sobre o outro. Ou seja, os governos não estavam preocupados em destacar atletas, né, em mostrar as qualidades humanas de seu povo. Eles estavam preocupados em se opor ao outro, né, mostrar que era melhor, né? Os Jogos Olímpicos foram utilizados durante a guerra. A disputa acontecia pelo acúmulo de medalhas. Ao final dos Jogos, contabilizavam quais blocos haviam conquistado mais medalhas, principalmente a de ouro, né, que é a que tem mais valor. Ou seja, o primeiro lugar, né? A disputa esportiva tornou-se mais ideológica. Desculpa, gente. A disputa esportiva tornou-se mais ideológica nas Olimpíadas de Moscou, né, em 80, e de Los Angeles, em 84. Os Estados Unidos e alguns países do bloco capitalista não compareceram na de Moscou em 80, né? E, em contrapartida, a União Soviética e alguns países do bloco socialista, por exemplo, Romênia, Polônia, né, não disputaram os Jogos de Los Angeles. Foi uma espécie de um boicote, né? Ambos boicotaram a Olimpíada do adversário. Ok, agora nós vamos aqui para um gráfico que mostra os países com maior número de medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2016. Vamos lá? 2016. Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia. Ó. Rússia já não é mais União Soviética, né? Alemanha, Japão, França, Coreia do Sul, Itália e Austrália. Agora aqui vamos para a letra A. O chamado Segundo Mundo fazia parte de qual regionalização mundial? Explique. Essa regionalização aqui, gente, era aquela regionalização que nós tínhamos o primeiro mundo, os países capitalistas, segundo mundo, os países socialistas, terceiro mundo, aqueles países que eram capitalistas, mas eram subdesenvolvidos, e a maioria continua subdesenvolvido até hoje, ok? Então, o chamado mundo, então vamos voltar para a questão, o chamado segundo mundo fazia parte de qual regionalização mundial? Então, ele fazia parte dessa regionalização, em que o mundo era dividido em três mundos, primeiro, segundo e terceiro. E como eu expliquei aqui, né? O primeiro era os países capitalistas desenvolvidos, o segundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos, aí incluía a África, a América Latina, entre outros, né? É parte da Ásia também, né? Então vamos lá. Deu para entender aí. Vamos para a próxima, né? No gráfico, quais países do antigo Segundo Mundo, ou seja, nós temos países naquele gráfico que faziam parte do Segundo Mundo, né? Então, quais desses países aparecem entre os 10 primeiros colocados no ranking de medalhas de ouro? Vamos lá, bora identificar aqui. Vamos lá. Estados Unidos era primeiro ou segundo mundo? Primeiro mundo. Reino Unido era primeiro ou segundo mundo? Primeiro mundo. A China era primeiro ou segundo mundo? Segundo mundo. A Rússia era primeiro ou segundo mundo? Segundo mundo. A Alemanha era primeiro ou segundo mundo? Parte dela, a Alemanha Ocidental era primeiro mundo e a Alemanha Oriental era segundo mundo. Então você pode incluir a Alemanha. Japão era primeiro mundo. França sempre foi primeiro mundo. Coreia do Sul também era terceiro mundo. Hoje em dia é primeiro mundo. Itália e Austrália também não. Eram primeiro mundo, ok? Então, entre os 10 primeiros, nós temos China, Rússia, Alemanha, ok? Esses três faziam parte do segundo mundo. Explique de forma resumida o contexto histórico ao qual o texto se refere. Gente, qual é o contexto histórico que esse texto se refere quando ele fala em 1980, 1984 e essa disputa? O contexto histórico era o período da Guerra Fria entre o bloco socialista e o bloco capitalista. O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, que hoje atual é a Rússia.
Ok, agora quarta e última, né? Eu botei errado aqui, viu? Ok, aqui é a quarta. Aqui é a quarta, tá bom? Qual regionalização mundial que prevaleceu entre o período imperialista e o fim da Segunda Guerra Mundial? Então, qual regionalização mundial prevaleceu entre o período, qual regionalização mundial prevaleceu entre o período imperialista, ou seja, quando as nações, né, elas dominavam outras nações em busca de matéria-prima, e o fim da Segunda Guerra Mundial. Explica a diferença entre os grupos de países. Ok, gente? Gente, isso aí nós vamos explicar a partir, né? Nós vamos explicar, vamos ter uma explicação melhor aqui, ó. Tá aqui. Aqui na página 26 e página 27, ok? E qual era, olha aqui, ó, tá aqui no livro. Qual era, olha aqui, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ó, a regionalização do espaço mundial no imperialismo vigente entre os séculos XIX e as primeiras décadas do século XX, ou seja, até a Segunda Guerra Mundial, ao fim da Guerra Mundial, caracterizou-se pela divisão entre países centrais e países periféricos. Então, a regionalização nesse período era países centrais e países periféricos, ou seja, os países centrais eram os industrializados, eram os colonialistas, né? Os países centrais eram os industrializados, os colonialistas, e os países periféricos eram aqueles que eram dominados, eram ocupados e que forneciam matérias-primas, ok? Tá aí, gente, 22 minutos, mas valeu, espero que a correção tenha te ajudado, né? Para você, inclusive, ir para o livro, né? Porque uma atividade é para você buscar no livro, pesquisar no livro e reforçar seu conhecimento. Ok, gente? Aí, quase 23 minutos. Valeu, foi bom demais. Até a próxima. Tchau, tchau.